conversar um pouquinho sobre uma história que tem nesse livro, né, Missionários da Luz. Esse livro pertence à coleção André Luiz, né, trazida por Chico Xavier, que nos esclarece muitas dúvidas que ainda nós tínhamos sobre a doutrina espírita, porque ela traz na vivência, né, não fica só, porque o livro Pentateuco, ele nos traz como perguntas e respostas, traz como explicações do Evangelho, mas aqui quando a gente lê essa coleção de André Luiz, a gente percebe que é o nosso dia a dia. Nós precisamos, para a nossa evolução, realmente vencer as nossas dificuldades no dia a dia. E essa história está lá no capítulo 12 e 13 desse livro, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a reencarnação de Segismundo. Acho que todos aqui devem conhecer, mas é sempre bom a gente relembrar, porque quando a gente relembra uma história de um irmão, a gente está relembrando a nossa também. Todo o nosso processo reencarnatório. E aqui ele nos traz, né, que André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelina e Raquel. Herculano, que trouxe Segismundo para a aproximação com o casal que esperava-os na entrada da casa. Então, assim, só para contextualizar, Adelina e Raquel e Segismundo, em outra encarnação, né, eles tiveram um envolvimento, uma traição, né? Ali Adelina acabou tirando a vida de Segismundo e Raquel acabou no prostíbulo. Então, os três espíritos acabaram em dor. Talvez já era uma paixão para ser vencida e se deixaram levar, se envolver nessa trama e se comprometeram ainda mais. Mas ao voltar ao mundo espiritual, né, a gente sabe que lá é nosso despertamento da nossa consciência, dessa encarnação e de outras também. Daí a gente entende um pouquinho de coisas que talvez a gente faça a encarnação toda se questionando. E assim também aconteceu com Adelina, Raquel e Segismundo. Adelina acabou reencarnando, Adelina e Raquel reencarnaram antes, se comprometeram para um matrimônio. E Segismundo ficou aí no plano espiritual. E lá ele era muito querido, porque ele realmente trabalhou, né, no mundo espiritual para cativar. E nesse momento agora, mesmo ele estando no mundo espiritual, já com o processo evolutivo dele, já equilibrado, auxiliando muitos espíritos que lá se encontravam, ele ainda estava com essa dívida, que ele precisava se reajustar para poder seguir em frente no seu processo evolutivo. Então, ele se coloca à disposição para ir ao resgate, ao encontro desses espíritos nos quais ele precisava se reajustar. E em outro livro que eu não vou saber dizer agora, que fala, né, que tudo que nós fazemos aqui é aqui que nós precisamos nos alinhar, nos resgatar. Por mais evoluído que nós possamos estar, e conscientes do mundo espiritual. Então Alexandre e André Luiz e Herculano, né, se aproximam de Segismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal, Adelina e Raquel, tomava a refeição da tarde com o seu filho primogênito. Então ali ao fundo, né, isso vai funcionar, ali estava Adelina e Raquel, né, com seu filho primogênito, à mesa. E aqui na sala encontrava Segismundo, né? Ali Herculano, André Luiz, e aqui André Luiz, né? Aqui o nosso Alexandre. Conversando, dialogando todo esse processo. Ali a gente já, nessa imagem já traz como Segismundo já se encontra um pouco entristecido, né? É aquele momento que ele se colocou à disposição e a gente tem que desenvolver a paciência, e a gente sabe que nós temos muitos momentos assim, né? Inclusive as mulheres que passam pelo parto, né? É aquela coisa, né? Aquele momento ali, né? A paciência que não tem o que fazer, não tem para onde fugir. E no processo reencarnatório também para o espírito.
Alexandre e André Luiz e Herculano se aproximam da mesa, percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía substâncias da hereditariedade. Então aqui os espíritos se aproximam, mas percebe que Adelino ele não se encontra bem, ele está com baixo astral, ele está com a vibração muito baixa, ele não consegue se conectar com a família. A esposa tenta fazer uma conversa, elevar o seu humor, mas isso não acontece. Mas a gente já vai entender o porquê que ele estava se sentindo assim. Alexandre se aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar o interesse sobre a conversa dos pais, para que com suas perguntas pueris consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude do Adelino e o clima de relacionamento do casal. Então, nesse momento, quem se torna ferramenta para essa energia se dissipar é o pequeno que está ali, na sua inocência. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino desperta-se com uma delicadeza não habitual e promete voltar à noite mais cedo para orar juntos ao deitar. Então, nesse momento, o menino faz toda uma conversa, pergunta por que o pai está triste. E o pai acaba cedendo, percebendo, poxa, meu filho está ali me olhando e questionando. E antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida, com emotividade infantil, pelo pequenino João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhor. Então, naquela conversa que lá naquela mesa, Joãozinho pergunta para o pai, por que o pai está triste? E a mãe fala, que ele está triste porque lá no mundo o pai não pode demonstrar tristeza, mas ali dentro de casa é o aconchego. Daí o pequeno pergunta, então lá fora o pai fica feliz? É só aqui que o pai está triste? E o pai percebe, que ali ele também tem que ter uma outra postura. E relembra de quando ele fazia oração quando criança e do abandono da oração. Então, às vezes a gente se deixa levar, às vezes pelas tristezas, pelas demandas do dia e perde essa rotina da prece. Às vezes um dia deixa de fazer as suas preces por um motivo, outro dia acontece outra coisa pior. E quando a gente for parar, e avaliar, vai ter passado uma semana, 2 semanas. E assim tinha acontecido com esse espírito, ele tinha se afastado da prece, da sintonia espiritual. E o menino conseguiu atrair novamente. Quando ele voltou para a prece, ele conseguiu sintonizar, elevar a sua sintonia espiritual. E ali a espiritualidade pode se aproximar para fazer o que eles tinham se comprometido. Os espíritos não estavam ali impondo nada. E eles não impõem nada para nós. É que nós nos comprometemos. Nós perdemos, às vezes, a oportunidade de efetivar o que nós gostaríamos da nossa encarnação. Adormecido, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro da sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto, angustiado e espantadiço. Então, como nós bem sabemos, no momento do nosso sono, quem dorme é o nosso corpo. Nós, espíritos, nós temos todo esse processo de desdobramento. Então, nós saímos e nós vamos aos nossos afins. Quando nós não estamos bem, nós somos atraídos para lugares não bons. Mas mesmo que nós não estando bem, se nós fizermos uma oração, aquilo vai fazer com que nós possamos nos manter até equilibrado no nosso relacionamento
auxiliar, né? E aqui, Herculano, ele começou a ter uma sensibilidade daquele espírito que não era tão grato dele, de outra encarnação, né? Mas que já tinha se comprometido no mundo espiritual de resgatar. Mas quando chega aqui, a vibração, as memórias, daí tudo isso traz toda uma perturbação. E Adelino apavora-se aos ver Segismundo. Alexandre interfere, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele. E em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca de seu perdão e acolhimento paternal. Diz um palestrante, o Jorge Abraham, que todos conheçam, né? Que quando a gente tem muita dificuldade em perdoar alguém, a gente pode pensar assim: se eu não perdoar, ele pode me confundir na próxima encarnação. Isso facilita para que a gente possa desenvolver essa aptidão pelo perdão. E principalmente quando a gente está com alguém, né, que às vezes não tem tanto conhecimento, ou que a gente acha que a gente tem, né, mas o pouquinho que a gente tem da doutrina do Espírito, né, que a gente possa passar essa informação com tranquilidade quando a gente tem abertura. Porque quando é filho a gente perdoa. Né? Pelo menos as mães têm mais facilidade. Essa questão, né? Então que a gente possa sempre pensar nisso. Além de eu me tornar mais equilibrado, isso não, eu acabava me atraindo doenças para mim, porque quando eu me desequilibro pela raiva, pelo ódio, né, eu acabo atraindo também para mim doenças. Né? Eu acabo agravando o meu estado, porque às vezes eu já tenho isso, eu vou desenvolver, mas eu acabo atraindo bem mais cedo. E a gente tem que... Daí a gente perdoa, a gente faz todo esse tratamento por egoísmo, por amor próprio, né? E isso a gente vai expandindo esse amor para com o outro também. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo. Seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Então, quando a gente está envolvido nesse sentimento, por mais que a gente possa já ter todo um caminho percorrido de conquista de virtudes, essa energia acaba sendo uma cúpula ao nosso redor e nos prejudicando. Então, assim, é algo bem complexo, né? E ao mesmo tempo tão fácil de a gente conseguir nos desfazer desse processo. Nós, no nosso estudo do Redivivo, nós estamos estudando o Pai Nosso, né? Nesse processo, no segundo livro. E na oração do Pai Nosso, exatamente hoje nós viramos a página para a semana que vem entrar no perdão. Daí, se nós ficamos no pão 3 semanas refletindo, imagina quantas semanas nós vamos ficar refletindo nessa questão, né, que é tão profunda para todos nós. Né? E às vezes a gente até consegue perdoar. Eu te perdoo, mas se aquilo der uma reviravolta, aquilo vem à tona de novo. Aquilo floresce em nós de novo. E isso acontece também de vidas passadas. Por isso que às vezes a gente encontra com uma pessoa, ela nem falou nada. Eu não vou com a cara dessa pessoa. Não vou, o meu santo não bate com o dela, como se diria em outros, né, em outros momentos. Mas não, gente, isso é energético. E se ela está entrando novamente no nosso caminho, para caminhar lado a lado conosco, nós que já temos o conhecimento da doutrina espírita, é que temos que
conseguir levar, primeiramente, para a consciência da reflexão, né? Não, se ela está aqui, está caminhando comigo de novo, eu sinto isso, então eu preciso trabalhar isso, eu preciso fazer a minha parte. E muitos anos atrás, eu tive algumas experiências, e quanto mais eu tenho experiência, com certeza vão vir outras, né? Se a gente consegue dar conta de subir num degrau, os degraus vão sendo cada vez mais fortes, né? Para a gente ter mais fôlego. E eu tinha muita dificuldade com um colega meu de trabalho. Mas sabe aquele colega que é toda semana na casa espírita? E daí, era só colega, assim, eu numa sala e no outra. De repente, no final do ano, mudamos todos de sala na evangelização. E adivinha que sala que eu fui trabalhar? Na sala dele. Daí, veio todo um processo de reflexão. O que eu vou fazer com esse sentimento? Eu tenho conhecimento, o que eu vou fazer com o sentimento agora? Então, cada vez que vinha aquele sentimento de questionamento, e é uma energia, não sei se vocês já sentiram, mas isso, né, é bem aquela energia. Dizia, não, ele também está tentando melhorar. Ele também está tentando. E quanto mais eu fazia isso, mais eu observava o esforço que ele estava fazendo também. E eu posso dizer assim que nessa caminhada a gente conseguiu ficar com grandes colegas e eu consegui dissipar aquela energia. Que hoje eu olho para ele, eu tenho carinho, eu tenho admiração. E daí ele foi conquistando ainda mais, porque ele era aquela pessoa que incentivava a juventude para ir para os encontros. E foi ele que levou meu filho para os encontros. Ele fica ativou. Né? E aquela energia se dissipou. Mas teve que passar pelo raciocínio também. Eu tive que voltar e tomar aquilo para mim. Né? Então, é o agir. Não se deixar levar pelo reagir. Porque senão a gente fica novamente pedalando nas nossas necessidades que nós nos programamos. Porque se aquele colega está ali do nosso lado, voltou para o mesmo caminho, ombro a ombro, lado a lado, é para a gente aprender a amar. Amar como espírito, que todos nós somos. No nosso processo evolutivo, errando, acertando e aprendendo a perdoar. Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre e André Luiz e Segismundo deixam a casa de Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação. Então tudo precisa um tempo, né? Precisou a primeira aproximação, precisa um tempo. Então, gente, mesmo que a gente tenha dificuldade, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir dissipar a energia, mas para nós temos que começar. Aqui, André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel na véspera da ligação do espírito Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontram Herculano e Segismundo em companhia de espíritos construtores que aí iam cooperar na sua formação fetal. Então, agora tinha já um grupo de espíritos, os construtores. E daí a gente começa a parar para pensar, meu Deus do céu, achei que era mais fácil para você. Achei que era mais fácil o processo. Não, gente, tudo existe trabalho. Então, o ambiente familiar continuava cercado de aflição. Alexandre examinava os mapas cromossômicos planejados de Adelino, com a assistência dos espíritos construtores que ali se encontravam, auxiliando e cooperando nesse processo. Ali está Segismundo, né? Herculano, Alexandre, André Luiz, e lá atrás o casal já muito mais afinizados, mais harmônicos, mais parceiros um com o outro, né? Que há também essa necessidade para poder ter toda essa aproximação, essa afinidade.
de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em sua pequena câmara de repouso em seu futuro lar, o momento crucial de sua redução perispiritual. E às vezes a gente acha que o difícil é desencarnar, né? O difícil muitas vezes é deixar o mundo espiritual e saber que nós vamos enfrentar os desafios que nós precisamos. E aqui se encontrava esse espírito que já estava lá num processo evolutivo, já muito à frente, mas precisava resgatar. Mas ele também, ali era o momento dele de confiar, ter fé. Que realmente tudo que eles tinham combinado no mundo espiritual, ele ia receber daqueles outros dois espíritos. Ele precisava se reajustar. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual do Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja a portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Esse é o momento que acontece no mundo espiritual. Imagina que cena mais linda, né? Saber que cada um de nós fomos entregue à nossa mãe no momento do desdobramento. E aqui nesse caso, a avózinha estava ali presente para fazer essa entrega, perispiritualmente, desse espírito que ela tinha se comprometido. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Segismundo à sua futura mãe. Sob o olhar vigilante de Adelino, o aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Será que nós também tivemos toda essa assembleia de espíritos ali torcendo por nós? Quando nós, não sei se todos aqui são pais e mães, porque quando nós estávamos nos preparando para esse processo de ser pais, imaginar em desdobramento nós também nesse processo, né? De ali daquela assembleia de espíritos torcendo, porque se nós estamos recebendo aquele espírito ali como filho, como filha, não é porque nós nos amamos muito, muito, não. Pode ser que amamos um pouco, mas que nós venhamos junto para aprender a amar mais, para se reajustar e se ajudar um ao outro. E em muitos livros também traz, agora não vou saber dizer, né? Também nesse processo de adoção, né? Porque quando um espírito ele não sai, não cai por acaso em ninho nenhum. Às vezes ele precisa cair num ninho e aquele ninho não tem como, né, recebê-lo, mas ele vem por um outro processo. Então toda essa preparação espiritual acontece em todos os casos. Então nós temos que imaginar essa cena para cada um de nós. Será que eu estou dando conta do que eu me comprometi? Com aquela assembleia toda, que quando eu estava me preparando para reencarnar, os compromissos que eu assumi, os compromissos que nós assumimos, né? Dentro da nossa família, primeiro núcleo, né? Depois na sociedade, nos nossos trabalhos, dentro da doutrina espírita, né? Desse trabalho junto com Jesus, porque é um compromisso. Ninguém vem com mediunidade ou acaba numa casa espírita ou uma causa. Então, fica, né, esse questionamento para cada um de nós, para nós refletirmos.
após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços de sua avó materna. E nesse momento, lá no livro, né, ela nos traz que Raquel, ela pede que ela gostaria de receber esse espírito de joelhos. Demonstrando a gratidão da oportunidade de caminhar junto com esse espírito e resgatar o que eles lá atrás não conseguiram vivenciar, que era o verdadeiro amor. Que agora eles iam sublimar pelo amor materno e paterno, né, e filial. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma, e logo seria carne de sua carne. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Então, todo esse processo reencarnatório com os construtores, com o protetor, né? Imaginar que o nosso corpo, como nós somos, nós planejamos isso no mundo espiritual. Exatamente. Porque era o que nós precisávamos e precisamos para essa encarnação. Então, que nós possamos valorizar tudo isso o tempo todo. Sobre o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustado ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação no processo reencarnatório de Segismundo. E assim André Luiz e o orientador, Alexandre, deixam a cidade do Rio, evolutam em direção à colônia espiritual, nosso lar, onde vive. Então aqui mostra os espíritos voltando. E aqui, nessa história, ele é um mergulho, pelo menos para mim, não sei para vocês, da nossa importância, dos nossos compromissos com os nossos filhos, com os nossos irmãos, dos nossos sobrinhos, né? Porque nós também temos compromisso com todos esses espíritos que estão ali na nossa família. Então, às vezes, tem aquele cunhado que às vezes a gente não, né, não tem tanta afinidade, né? Porque a afinidade ele tem que ter com a nossa irmã, mas nós não estamos por acaso ali, né? Nós não estamos por acaso. O que foi nos proposto nessa encarnação é ter essa vivência com aquele espírito. E se a gente não aproveitar, talvez no outro a gente vai ter que receber como filho. Então que nós possamos fazer o nosso melhor com todos aqueles que estão à nossa volta. Mesmo quando nós temos dificuldade, daí nós temos que recorrer ao quê? A oração. Quando não estamos tão bem, possamos recorrer a uma conversa fraterna na casa espírita, ao tratamento de passe. Colocar o nome desse nosso irmão, né, na irradiação, para que a gente possa dar conta. E a gente possa evoluir como a gente, e que ele evolua também como nós, né, queremos para nós. Porque quando nós observamos todo esse processo, todo esse trabalho, toda essa dedicação,
a gente percebe que nada é por acaso. E aqui nós trazemos daí uma imagem, né, de Alexandre e André Luiz, da colônia espiritual nosso lar. Claro que isso aqui era, né, é uma ilustração, isso foi recebido em alguns materiais espirituais por Chico Xavier. E hoje a gente traz para compartilhar com vocês também um pouquinho, quanto a gente pode auxiliar esses espíritos que estão à nossa volta, pequenos ainda, né? Eu não tive a oportunidade de ser evangelizada numa casa espírita, mas eu tenho certeza que se eu tivesse tido a oportunidade, o merecimento, né? Porque nada é por acaso. A minha trajetória teria sido mais leve até eu encontrar uma casa espírita. Teria sido menos espinhosa, né? Então, mas graças a Deus eu consegui estar, né? Adentrar uma casa, ser amparada, ser acolhida, né? Ser trazida, né? Devolvida ao equilíbrio, porque os processos obsessivos são grandes, né? E com isso, hoje eu posso dizer que todos os trabalhos da casa são muito importantes. Eu vejo com muita importância, porque é um conjunto, né, de ferramentas que nós todos precisamos. Mas quando nós estamos na infância, nós já precisamos ser amparados nas nossas casas espíritas. E tenho certeza que futuramente essa casa aqui também vai conseguir fazer esse trabalho. E daí nós trazemos um pouquinho do trabalho que já são feitos em outras casas. Aqui nós vamos compartilhar com vocês da importância de nós termos uma evangelização em casa, semanalmente, a importância porque o movimento espírita, né, da Quarta Uri, de Santa Catarina, né, do Brasil, a gente tem todo um movimento de trabalho para a infância e para a juventude, que são os encontros de confraternização. Se para nós, a nossa casa espírita, nós estamos aqui 1 hora por semana, 1h30, isso já nos traz, né, nos traz para o eixo quando nós não estamos tão bem, né? Para a nossa juventude, o mundo oferece coisas assim encantadoras. E para que nós possamos manter-os com mais chance de seguir um caminho mais tranquilo, nós também temos que encantá-los. E hoje o que é feito no nosso movimento? Nós oferecemos a Conregime, que agora vai acontecer dia 16 de maio. Para quem quiser de vocês acompanhar, vai ser aqui no Colégio Alberto Stein, né, aqui em Blumenau, uma tarde, onde a família vai passar a tarde toda com as crianças. Mas às vezes nós temos casas que tem 80 crianças e jovens, mas nós temos casas que tem 20. Né? E entre aqueles 20, às vezes eles não têm muita afinidade, porque nada é por acaso, a gente está ali também, né? Talvez a gente em outros momentos a gente não foi tão afins, e eles também. Mas quando eles vão para um encontro onde tem 150 crianças, eles percebem que a doutrina espírita, a casa espírita que eles frequentam, possibilita que eles tenham muitos amigos. E amigos de muitas cidades. Né? Porque o jovem gosta disso também, né? A criança, o jovem. E daí a nossa criança, ela vai perceber esse movimento. Quando nós estamos com os nossos jovens com 11, 12 anos, que é uma idade que 12, 13 anos, o espírito está se deslanchando, né? Ali naquele corpinho. E às vezes ele não quer mais o caminho que a gente quer levar. Ele já foi encantado por esse movimento. Daí ele já quer ir no encontro de jovens, onde ele fica 2 dias, que acontece aqui em outubro, que é a nossa Conrege. E nesses 2 dias ele acaba fortalecendo vínculos com jovens de outras casas espíritas. Daí quando chega no carnaval, depois de 12 anos, até os 25 anos, ele tem a possibilidade de participar, a cada 2 anos, acontece o ERJ, que é macro-regional, né? Que é Joinville, Balneário, e a cada 3 anos acontece a Congesc, que é um encontro estadual. Daí ele conhece jovens de muitos lugares,
E eles passam 3 dias cantando, estudando, se confraternizando, criando vínculos com outros espíritos nos quais têm os mesmos valores religiosos do que eles. Ele fica muito mais fácil voltar para casa, frequentar uma escola que não tem nenhum amiguinho que pense igual ele, e quando chegar final de semana, ele escolher se encontrar com os amigos, onde não vai ter bebida, não vão ter outros convites, e vai propiciar que ele tenha mais equilíbrio e passar essa fase que é tão tentadora até os seus 25 anos. E hoje nós temos muitos jovens que já passaram toda essa fase e estão dentro da casa já como trabalhadores, porque criaram vínculos com os adultos, com os outros jovens, com a casa, e sabem para aonde eles têm que buscar o equilíbrio, quando também não estão tão bem, quanto nós também, às vezes acontece o mesmo. Esse mesmo jovem com o qual nós vamos apresentar essa música, ele foi evangelizando desde os 3 anos da nossa casa, né? Casa Espírita, ali no Cepar. Hoje ele já acho que é um jovem de 23 anos, 22, 23 anos. E no ano passado, ele foi na Combrage, que foi um encontro nacional da juventude. E lá dentro do encontro, ele, na segunda noite não conseguia dormir, ele pegou o violão e começou a cantar, e começou a ele veio a letra, e veio a melodia, e ele fez a música. E quando ele era criança, ele já saía muito bem, ele é muito talentoso. E ele foi convidado para fazer gravações de música. A mãe dele disse: você não vai, você vai cantar para Jesus. E daí que a gente vai fazer um pouquinho. Fosse por Jesus, onde estaria minha fé? Fosse por Jesus, onde eu estaria também. Não fosse por Jesus, eu não estaria tão bem. Não fosse por Jesus, se não fosse por Jesus, como eu saberia o que é amar? Quem iria me guiar quando o fardo fosse um peso para carregar? Como suportar
todos, né? Para todos nós. E que nós possamos ter essa certeza, né? Que essa é a nossa melhor reencarnação. Que possamos sempre fazer o nosso melhor na nossa caminhada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.